Olá a todos, eu me chamo Danilo e vou dar início às aulas da disciplina de Desenho Técnico do curso de Eletrotécnica. Bem, nessa disciplina nós vamos abordar um pouco os temas normativos relacionados à questão do desenho técnico, né, e a sua utilização dentro da profissão de técnico em eletrotécnica, ok? Mas antes de mais nada, é interessante a gente conhecer um pouco da história do desenho. Não só do desenho técnico, mas do desenho de maneira genérica, né? Que o desenho, ele é uma representação gráfica de uma forma, ou seja, é uma maneira gráfica de você representar uma forma, seja ela colorida ou não. E o desenho, ele tem várias aplicações que vão da propaganda, do humor, na arquitetura, como expressões gráficas de palavras. Você pode representar palavras ou textos ou pensamentos a partir de um desenho. E também é muito utilizado na engenharia. Quando a gente entra no campo da engenharia, o desenho ele já deve seguir determinadas normas, certo? Ele é normatizado para atender aquela finalidade. E o desenho técnico, como eu já havia mencionado, ela é uma linguagem gráfica utilizada na indústria. A indústria como um todo, de subestações a plantas industriais, parques eólicos, solares, usinas, todos esses ambientes, eles utilizam desenhos técnicos normatizados para representar toda aquela instalação. E aí, para que esta linguagem seja entendida no mundo inteiro, existe uma série de regras internacionais que compõem as normas gerais do desenho técnico, cuja regulamentação no Brasil é feita a partir da ABNT. Então, como eu havia falado, é necessário que seja normatizado essa linguagem, que essa linguagem tenha normas a ser seguidas, para que ela possa ser falada e entendida de maneira clara em todo o território. Então, o desenho técnico, ele é um desenho operativo, ou seja, após sua confecção, segue-se uma operação de fabricação e ou montagem. Então, o desenho, ele nasce da concepção de um projeto. Então, você tem a concepção do projeto, desenha esse projeto e logo após você vai para a parte ou de fabricação, ou de montagem, ou também da manutenção em um segundo momento. Então, desta forma, para fabricarmos ou montarmos qualquer tipo de equipamento ou construção civil, em todas as áreas da indústria, sempre precisaremos de um desenho técnico. E aqui a gente pode ver a representação de 3 desenhos técnicos. De perspectiva de uma peça mecânica, o desenho unifilar de uma instalação elétrica residencial e o layout de uma cadeira. Bem, e a finalidade aqui dessa disciplina é estudar a linguagem do desenho técnico, de tal maneira que no final da disciplina nós possamos escrevê-la e lê-la de maneira clara. Ao final da disciplina, nós poderemos ver uma imagem como essa e entender a informação que ela quer nos passar. Aqui nós temos legenda, uma partida estrela-triângulo, que é a partida de um motor através da comutação entre o estado de estrela para triângulo. Só que após a disciplina a gente vai poder ver essa imagem sem legenda e entender o que isso representa, entender qual a mensagem que essa figura quer passar, ok? Bem, os desenhos na eletrotécnica, nós vamos tentar abordar aqui os principais deles e quais são as suas funções. E o que é que acontece? Logo após isso, nós vamos tentar estudar um pouco desses desenhos dentro de cada área da eletrotécnica, dentro da área industrial, dentro da eletrônica e depois um pouco de simbologia. Nesse primeiro momento, nós vamos ver os desenhos, suas funções principais de maneira genérica. Bem,
O desenho de fiação, ele mostra com os aspectos físicos reais e nas suas posições relativas as peças e os componentes de uma instalação elétrica. Então, o desenho de fiação, ele tem o primeiro objetivo dele, mostrar a disposição física dos equipamentos ou dos dispositivos dentro do circuito elétrico. E o segundo objetivo do desenho de fiação é também mostrar todas as respectivas conexões elétricas entre esses equipamentos. Então, em ambientes industriais, subestações e usinas, esse diagrama demonstra a disposição, ou seja, a posição física e a conexão de todos os equipamentos contidos em um painel. Então, ele vai mostrar aonde os equipamentos estão dentro do painel e como todos os componentes dentro desse painel estão interligados. Tem como principal objetivo, e aí é importante a gente frisar isso aqui, mostrar a localização física e a conexão elétrica de todos os equipamentos. Aqui a gente tem uma representação de um layout que faz parte de um desenho de fiação. Aqui, só para a gente poder representar, para vocês terem uma ideia de como ocorre a representação dos componentes elétricos, a gente tem a representação de 2 relés com todos os seus respectivos pontos de conexão. Bem, o equipamento, aquele dispositivo lá na imagem, ele é um relé utilizado em circuitos elétricos. Para fazer a representação daquele dispositivo, a gente utiliza esse tipo de simbologia, onde a gente vai dar a nomenclatura do relé BC8 ou BC7 e todos os pontos de conexão deles. Essas letras que estão escritas em cima desse traço representam o destino, para onde esse ponto, o ponto 1 do relé BC7 está indo. Está indo para o relé UPBF-Y no ponto Q1, ok? O outro desenho muito utilizado na eletrotécnica é o desenho funcional. Esse já tem outro objetivo. O objetivo do desenho funcional é representar a lógica de funcionamento do circuito, mostrar com clareza a sequência lógica da passagem de corrente elétrica, sem haver a preocupação com a disposição física dos equipamentos. Então, o desenho funcional, ele não tem como função te mostrar onde os componentes estão ligados e estão dispostos fisicamente. O papel dele é te mostrar a lógica de funcionamento do circuito elétrico, ok? Então, aqui nós temos 2 diagramas funcionais. Nós podemos ver um diagrama funcional ali à esquerda que mostra a lógica de funcionamento de um interruptor e de uma lâmpada e de uma tomada, e mais à direita nós temos a representação funcional de uma partida de motor, onde eu tenho o circuito de comando, e a partir desse desenho eu consigo entender a lógica de funcionamento dele, e o circuito de potência. Nessa imagem, eu trouxe essa imagem para tentar mostrar para vocês um pouco de como funcionam os desenhos funcionais. Vocês podem ver aqui que ele não tem preocupação em organizar fisicamente os componentes. Ele não tem como função mostrar onde esses componentes estão dentro do painel, mas sim representar dentro desse desenho toda a lógica de funcionamento desse circuito. Esse circuito, ele representa o circuito de fechamento de um disjuntor de uma linha de 500 kV. E aí a gente vê que lá, esse desenho não representa a disposição física dos elementos, mas sim a lógica de funcionamento. A partir da análise desse desenho, eu consigo entender quais são os pré-requisitos para que esse disjuntor feche e quais são os pré-requisitos para que esse disjuntor abra ou opere de qualquer que seja a maneira. Pronto, vendo o desenho de fiação e funcional, agora nós vamos ver mais um tipo de desenho que é bastante utilizado. É uma maneira de representação, que é o desenho multifilar.
é o esquema em que os diversos condutores de cada circuito são representados separadamente. Então, o desenho multifilar, ele tem a função de representar todos os condutores do circuito. Se o circuito é formado por 2, 3, 4, 5 condutores, no desenho multifilar, todos eles serão representados. E aí, geralmente, também ele aparece de maneira funcional, porque a partir do desenho multifilar, você também consegue entender a lógica de funcionamento. Só que se você for representar circuitos muito complexos, com desenho multifilar, ele termina te atrapalhando no entendimento da lógica de funcionamento. Para isso, nós podemos utilizar o desenho unifilar. O desenho unifilar, ele tem um detalhe, ele vai representar todos os circuitos a partir de uma só linha. Então, se você tem 5 condutores de fase ou 3 condutores de fase, todos esses condutores serão representados apenas por uma linha, certo? Os traços inclinados que cortam cada linha indicam o número de condutores do respectivo circuito. Esse tipo de esquema é muito utilizado na elaboração das plantas de instalações elétricas residenciais, industriais e comerciais. Então, um dos campos de maior utilização do desenho unifilar é instalações elétricas residenciais ou industriais. Então, a partir dessa planta baixa, eu consigo representar toda a instalação elétrica, toda a representação da instalação elétrica do prédio, como vocês podem verificar aqui. Bem, pessoal, nessa primeira aula a gente abordou de maneira genérica a importância do desenho e falamos também de maneira um pouco abrangente sobre o desenho técnico. Qual a diferença do desenho técnico para o desenho? O desenho técnico, ele é normatizado, ele tem regras estabelecidas que têm que ser obedecidas. E ele tem grande aplicação dentro da engenharia. Já o desenho, de maneira mais geral, ele pode ser utilizado em vários ambientes, do humor, à propaganda e etc. Ok? Na próxima aula, a gente vai abordar um pouco sobre a utilização do desenho técnico dentro de determinados ramos da eletrotécnica. Ok? Até a próxima aula.